aqui, relevo europeu. Vamos analisar primeiro as penínsulas. Península é o que? É um braço de terra estendido em direção ao mar. Então, nós temos a Península Escandinava, que tem 3 países. A Suécia, a Noruega e a Finlândia. Península da Jutlândia, que tem apenas um país, a Dinamarca. Península da Grã-Bretanha, aqui fala-se tanto, mas não é tão utilizado ela, tá? Eu vou dar os nomes aqui, mas é uma península que nunca é cobrada. Estão ali a Irlanda do Norte, a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Península Ibérica, 2 países, Portugal e Espanha. Península Itálica, um país, a Itália. A Itália também é conhecida como a bota velha, o formato de bota aqui que vocês podem identificar. E Península Balcânica, aquela que tem mais países. Tá? A Croácia e a Sérvia, os principais países quando existia a Iugoslávia, e a Bósnia-Herzegovina, que foi o país onde começou os conflitos étnicos raciais, né? Os cristãos contra os muçulmanos que viviam naquela área. Quem fez o desenho aí, a bolinha, faz um favor apagar, tá? Passamos da imagem, né? Tirar aqui, obrigado. Eu não consigo fazer aqui os círculos, então se alguém tiver alguma dúvida aí, você pode fazer, mas depois apague, né? Aqui nós temos as penínsulas novamente. Agora vocês já identificam quem aqui? Os países, né? Lembra que eu falei? A península da Escandinávia, 3 países, Noruega, Suécia e a Finlândia. Península da Jutlândia, temos aqui a Dinamarca. Península Itálica, a Itália. Península dos Balcãs, aí nós vamos ter aqui ó, os principais países. A Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, onde aconteceram os principais conflitos, a Croácia, Montenegro, Macedônia, Albânia. A Grécia não faz parte, tá? Nem a Turquia. Okay? Repete o primeiro, fazendo favor. Primeiro qual? O primeiro país. Tem vários, né? Tem que ficar atento aqui. Eu tô falando primeiro, comecei aqui, ó. Península da Escandinávia, 3 países. Península da Jutlândia, 1 país. Vou voltar a imagem aqui, ó. Ok, primeiro eu coloquei elas no formato, né, o mapa físico, sem nome de país nenhum, sem a divisão política. Escandinávia, Jutlândia, Itálica, Balcânica, Ibérica. São esses países. Agora nós vamos olhar o mesmo mapa, só que com a divisão política, ou seja, o nome dos países. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira península lá, a Escandinávia, 3 países, Noruega, Suécia, Finlândia. Península Itálica, 1 país. Aqui o formato da bota está melhor definido. Península dos Balcãs, ou Balcânica, são vários países. Então, nós temos a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, que agora é separado, tá? Nós temos a Sérvia, Montenegro, Bulgária, Macedônia, Albânia. A Grécia e a Turquia não faziam parte da Iugoslávia, são 2 países. E a última península aqui, nós temos Portugal e Espanha, Península Ibérica, por isso que eles são chamados também de países ibéricos. Isso, alguém colocou ali, né? Quando for fazer a pergunta, não fazer por áudio, né? Só em último caso mesmo, é complicado, mas escreva ali no chat, que eu vou olhando ao lado ali e vou respondendo, ok? Então, vou caminhar aqui. Nós temos aqui, novamente, os relevos. Alpes escandinavos, vocês já ouviram falar. Nós temos, então, o quê? São montanhas? São montanhas. Mas como que eles chamam na Europa? De Alpes. Então, você tem os Alpes escandinavos, apenas os Alpes, que estão na França, né? Na Suíça. Os Pirineus, que é entre a Espanha e Portugal e parte da França também. Península Ibérica, ok? Alpes Dináricos. O porquê? Por causa o nome da serra, né? Dinar, ok? Balcãs é aquilo que nós acabamos de ver. Aqui nessa parte aqui, ó, nós vamos ver que temos os Montes Urais. Aqui está o nome, ele é essa faixa aqui. Os Montes Urais é a divisão natural da Europa com a Ásia. Então, aqui é a Europa e aqui é a Ásia. O país asiático que está aqui, a Rússia. Então, a cidade de Moscou, capital da Rússia, está na parte europeia. As demais cidades ou províncias da Rússia, né, repúblicas, como eles chamam, estão no continente asiático. Ok? Então, aqui nós olhamos, né, toda a parte do relevo europeu, discriminando aí a questão dos
Alpes e a questão das penínsulas. Lembrando que península é um braço de terra estendido em direção ao mar. Ok? Vou caminhar aqui um pouquinho. Deixa eu ver ali. Tem que colocar todos os professores para usar isso. Eles estão fazendo também, tá? Eu já até gravei, eu não, meu filho gravou um tutorial e eu vou mandar na escola hoje para eles olharem. E aí já, mas ontem já vários professores fizeram, entre os professores mesmo, né? Tá? Vamos continuar aqui. O que nós temos aqui, então? A questão climática da Europa. Então, vamos pegar aqui, ó, Polo Sul, Polo Norte, desculpa, né? A área mais gelada do planeta. Aí nós temos ali aqueles países dos, né, da Península Escandinava, você observa que eles têm uma temperatura muito baixa. Não é à toa que os vikings vieram de lá, né? Vou falando corretamente o nome aí, os vikings, né? Nós temos, então, o clima mediterrâneo, tá? Eu vou pegar aqui o extremo norte e agora eu vou pegar o extremo sul. Clima mediterrâneo, que nós também já vimos. Ele é meio parecido com o nosso, né? Só que é o contrário. O verão, que é agora no meio do ano, o verão é quente e seco. O inverno é que é frio e um pouco úmido. Clima polar, neve constante, temperaturas sempre baixas, né? Principalmente aqui no extremo, nós vamos ter temperaturas de até 40 graus abaixo de zero. O clima que predomina na Europa, aqui, ó, clima temperado, tá? Então, nós temos o que aqui, ó? Clima temperado continental. Clima temperado continental. Você tem temperaturas amenas, no caso ali da Europa, temperaturas amenas, tá? As 4 estações bem definidas ao longo do ano. Observe que aqui no Reino Unido, ó, que está separado, nós temos aqui 2 ilhas, é o clima temperado oceânico. O que é isso? Aqui chove o ano inteiro. Quem já ouviu falar de Londres ou tem vontade de morar em Londres, né, alguns países do Reino Unido, sabe que lá o clima é sempre inconstante, né, sempre cinzento, chove praticamente o dia inteiro, tá? Vou dar uma pausa aqui, vou dar uma pausa. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, escrever alguma coisa aí no chat, antes de eu continuar? Tá aparecendo foto do guri da minha sala, por que será? Oi? Eu ia pedir de novo, né, gente? Porque assim, ó, é uma coisa que, ó, nós poderíamos estar fazendo apenas o quê? Mandando conteúdo para vocês lá, né? E deixando ali do jeito que é correto. Estamos aqui com uma videoaula para melhorar a situação, tá? Ok? Não é, mas não é, né, gente? Qualquer barulho atrapalha. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado para vocês poderem usar posteriormente, tá? Então, vamos dar uma colaborada aí. Obrigado. Continuando aí, então, o clima predominante na Europa é o temperado, né, continental. Aqui está apenas clima temperado, a gente chama de temperado continental. É igual ao nosso, aqui no Brasil, fazendo um paralelo, né, nós já estudamos isso. Clima tropical continental, é verão quente e úmido, inverno frio e seco. No caso, a diferença é que tem as 4 estações. Eu estou dando uma geral na casa aqui, a hora que eu ligar lá, eu vou sacar, estou com o saco preto que eu comprei. Não vai ficar pedra sobre pedra. Oi. Gente, desliga o microfone, por favor. Eu já parei de atrapalhar aí. É difícil, né, gente? Fogo, né? Esse é o problema da pública, né? As pessoas não entendem, né? Gente, eu vou parar a aula se continuar os barulhos, tá? Infelizmente, eu vou parar. Não sei quem é essa bosta. Então, gente, velho. Olha o trabalho que vai dar para fazer edição de vídeo por conta de gente que está fazendo gracinha, porque isso aí é gracinha. Vamos continuar aí, né? Tá? Perdi aqui onde eu estou. Ok. Então, essa região aqui, ela se compararia a boa parte do Brasil, só que aqui é um clima temperado continental, em que você vai ter as 4 estações bem definidas ao longo do ano.
Nessa parte aqui para a Europa Oriental é que nós vamos ver que há uma diferença de vegetação na próxima imagem, ok? Aqui nós temos, então, a imagem das vegetações, ok? Sim, o Gabriel está perguntando se o clima temperado continental interfere nos rios, além da vegetação. O tipo climático ele vai interferir na vegetação e também no volume de águas, né? Então, nós vamos observar aqui, a gente vai ver mais à frente quando for a parte da hidrografia. Então, nós temos aqui, ó, nós recordando, ó, no Polo Norte, a tundra, né? Olha a área em que a tundra está localizada na Europa. Aqui na América, ela tem uma área maior por conta do Canadá, tá? Que é praticamente todo congelado. A tundra é aquela vegetação que vocês já sabem que só aparece no verão, quando há o degelo. Aqui nós temos uma situação, ó, a vegetação que predomina, né? A taiga, chamada de taiga siberiana, e aqui também a taiga canadense, tá? Esse conteúdo é sobre toda a Europa, não é sobre apenas um país, né? Que nós estamos pegando o continente inteiro, tá? Então, a taiga siberiana, a Sibéria está na Rússia. Por que aqui está chamada de floresta boreal? É a mesma, tá? A taiga é a floresta boreal. Aqui, floresta boreal é o nome que é dado lá na Rússia. O que é a taiga? São as famosas coníferas, ou os pinheiros que nós chamamos aqui, né? Muito utilizado para a indústria de papel e celulose, tá? E para a indústria moveleira também. Aqui você observa, ó, toda aquela área, né, da floresta do clima temperado continental, nós temos a floresta temperada, que é uma floresta, tá, densa, parecida à Amazônia, com árvores de grande porte, ok? E elas têm um espaçamento entre elas natural de 80 centímetros a 1,5 metro. São aquelas florestas que a gente visualiza muito nos filmes. Aqui nós percebemos as estepes. O que são as estepes? As estepes são aquelas vegetações rasteiras, tipo um capim natural, né? Que aqui no Brasil e na Argentina a gente denomina como os pampas, né? Os pampas gaúchos, ok? Tá? E nós vamos ter, por último, a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação de árvores, né? Arbustos de porte médio, até 10 metros, 15 metros de altura. E que a principal árvore ali são as figueiras, né? Famosa produtora, né? Ou do azeite, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho a imagem. Aí nós temos, então, ó, isso aqui é a tundra, uma vegetação rasteira composta por músculos né? Que vão surgindo de acordo com o degelo no hemisfério norte, que começa exatamente agora, né? Já começou o outono, a primavera, aliás, no hemisfério norte, o aumento das temperaturas, começa então o degelo dos glaciares no Polo Ártico, ok? A taiga siberiana, formato de coníferas. Essa área aqui, ó, no inverno, ela fica totalmente coberta de gelo, né? Neve, tá? Uma parte de um rio na Rússia. Então, a taiga siberiana. Aqui, no período de verão, ela, né, totalmente formosa e frondosa como a Amazônia, parte da nossa Mata Atlântica. Veja que é uma feita fechada. O que é fechada? Uma árvore próxima a outra, tá? E que a luz do sol não penetra, portanto, dificultando o nascimento de vegetações menores, tá? Aqui a famosa floresta temperada. Tenho certeza que essa imagem aqui, a maioria de vocês já viu, né? Tá? Então, nós temos aqui uma estrada. Olha o espaçamento entre as árvores, tá? O espaçamento natural de 80 centímetros a 1,5 metro entre uma e outra. Se essa vegetação aqui, nós tivéssemos aqui uma imagem dela do alto, nós teríamos mais ou menos essa situação aqui, ó. Isso é chamado de floresta densa, tá? Floresta densa, floresta fechada, próxima, umas às outras. E aí, como dificulta a chegada da luz solar na superfície terrestre, você também dificulta o nascimento de árvores, né? Ou de outras vegetações. Aqui nós temos, então, as estepes, que são chamadas nos Estados Unidos e no Canadá de pradarias, e para nós aqui os famosos pampas, né? Os pampas gaúchos. Dá uma paradinha mais de novo aqui. Tudo tranquilo aí, pessoal? Alguém com mais alguma dúvida aí? Escrever.
Tá? Nada, eu continuo aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês escrevam aí que eu vou parando. E aqui, por último, nós temos a vegetação mediterrânea, ó. Arbustivo, né? Árvores com um porte pequeno, de 5 a 15 metros, tá? As famosas oliveiras. Lembrando que nessa área mediterrânea nós temos também a produção, né, de algumas frutas que são típicas do Oriente Médio, que está do outro lado. Portanto, tem uma vegetação mediterrânea também, que são as tâmaras, né, e o damasco. Ok? Agora, eu vou passar aqui para a questão da distribuição da população. Ok? Então, observe bem aqui, ó, distribuição da população europeia relacionada ao clima e ao relevo. O que nós temos aqui no norte da Europa? Relevo, né, elevado. Os Alpes, montanhas, correto? Montanhas. O que nós temos aqui no sul da Europa? Alpes, montanhas. Aqui são montanhas antigas, tá? Nessa região aqui, ó, montanhas antigas. Ou seja, criadas por vulcanismo, tá? Muitas delas já foram trabalhadas pelo tempo, né? Ação do tempo, em temperismo físico e químico, que nós já trabalhamos também. Temperismo físico é a ação do sol, né? O calor. Químico é a ação da água da chuva ou das geleiras, principalmente nesse caso aí, ok? Essa faixa aqui. Aqui nós temos as montanhas, né? Os Pirineus. E aqui no centro nós temos as grandes planícies europeias. Então, o que acontece? Lembra que aqui o clima é temperado, continental, temperaturas amenas, em média 25 graus, né, ao longo do ano. E aí você tem, ó, a população, ó, 6 milhões de pessoas por quilômetro, né? Tá? Então, aqui, ó, olha os aglomerados. Aqui, não esqueçam, né? Tá? E essa população, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Polônia, o Reino Unido não, o Reino Unido está aqui. Então, nós temos aqui, ó, os principais países europeus: Itália, França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca. Então, nós temos um grande aglomerado de pessoas. Qual é o motivo? Aqui é uma área de planície. Então, você tem montanhas, difícil acesso, e difícil você construir casas e indústrias. Montanhas, difícil acesso, difícil você construir casas e indústrias. Então, onde você vai conseguir? Isso aqui. E lembrando que aqui na área de planície nós temos quem? Os principais rios, facilitando então o quê? A navegação, e os rios que são de planaltos, também para a construção de usinas hidrelétricas. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo ok? Vai dando ok aí, tá? Para quem tá tudo tranquilo, vai dando ok, que para mim significa que tá em paz, né? Suave. Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Não vai dar, né? Do jeito que eu só vejo a imagem, eu não vou conseguir aumentar aqui. Então, veja bem a situação. Nós temos os principais rios. Perceberam aqui o que eu acabei de falar? Ó? Nós temos as montanhas. Nós temos as montanhas. Temos rios aqui também, mas rios de montanha, né? E aqui nós temos a área central, planícies centrais, ou seja, a parte mais baixa. Vou usar aqui na imagem que não onde eu estou aparecendo, mostrando aqui, ó, parte mais alta no norte, parte mais baixa no sul. Desce os sedimentos, formam as planícies sedimentares, bem ao centro. E aqui nós vamos ter os grandes rios. Observe então aqui, ó, as nascentes dos rios. Onde que elas estão nascendo? Nas partes mais elevadas, onde há o degelo das montanhas, tá? Nos Alpes, tá? E também, nos Alpes aqui, né? Degelo das montanhas, e também onde a chuva vai infiltrando e aquela área tem um reservatório, né? Você tem ali um relevo kárstico, ou seja, você tem um buraco embaixo das rochas da superfície. E a água vai se acumulando aqui. Com o tempo, ela vai sendo dispersa ao longo do período. Então, você vê aqui, ó, o vertedouro dela, nascente nos altos, em direção ao Oceano Atlântico. Ok? Tranquilo aí? E aí nós temos aqueles rios, né, que nós já tínhamos trabalhado lá, né? Inclusive, até caiu na avaliação de vocês, né? O Volga, o Danúbio, tá? O Vístula. Aqui nós temos o Rio Pó na Itália, o Sena, o Loire. Os rios da Espanha, como a imagem, né, eu não aumentei antes, né, uma falha que não aparece em direito. E aqui o de Londres, que também não está aparecendo, que é o Tâmisa, né? Para quem não lembra aí. Então, encerrei aqui essa parte do relevo, né? As cadeias de montanhas, ao norte e ao sul, né, e a sudeste.
o tipo de relevo, a ocupação, o tipo climático e o tipo de vegetação. Então, nós delimitamos aí todo o quadro natural da Europa. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando a Europa Ocidental, ou seja, aquela que já era capitalista após a Segunda Guerra Mundial. Não estamos trabalhando aqui a Europa Oriental ou a antiga Europa Socialista, onde estão a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, tá? E por aí vai, ok? Então, estamos trabalhando primeiro a Europa Ocidental, aquela que criou a União Europeia. Tá? Vou dando sequência aqui, então, visto que está tudo tranquilo, né? Então, nós temos aí, ó, xenofobia. É a aversão ao estrangeiro, por vários motivos. Cor, origem em aspectos culturais, né? O que é isso aí, então? Essa questão da cor, né? Você não é branco, para muitas pessoas lá, já é motivo de você ser tratado mal. A sua origem, América Latina, África, Ásia, o lado pobre da Ásia, e até mesmo da Europa Oriental. Os europeus ocidentais não gostam muito, tá? Outro problema de choque com eles, principalmente para os islâmicos, né? A questão da religião islâmica, ok? Para os chineses, tem um problema com a questão da alimentação, a forma como os chineses se alimentam. A questão do idioma também. Em alguns países, se você não fala o idioma local, mesmo que você esteja lá falando o inglês, você pode ser maltratado, né? É claro que também isso depende, gente, da cidade. Se você está numa cidade cosmopolita, ou seja, as maiores cidades, as pessoas são mais, né, tranquilas. Elas, obviamente, tratam melhor o estrangeiro. As cidades onde você tem mais problemas, geralmente são em cidades pequenas, o que não é muito diferente aqui no Brasil, né? Cidades menores, as pessoas têm uns aspectos culturais diferenciados em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo, por exemplo, né? Ok? Uma das coisas é a tal chamada medo de perder o emprego. Isso é muito difícil, por quê? Porque as pessoas que migram para a Europa são aquelas pessoas que têm, né, uma baixa qualificação, então elas vão trabalhar em serviços que os europeus não querem fazer. Portanto, elas não vão perder emprego para eles. Quem está europeu nativo perder emprego mesmo hoje? Primeiro, o europeu oriental, que saiu, né, quando a Europa socialista virou capitalista também, migrou para o lado ocidental, lembrando que eles têm uma boa ou excelente mão de obra, principalmente se forem os poloneses e os tchecos, né, são altamente qualificados. Então, esses, sim, tomaram parte do emprego deles. Mas boa parte do emprego também está sendo tomado pelas máquinas, que é aquilo que nós já estudamos lá no segundo ano, o chamado desemprego estrutural, né, que é a mudança das máquinas para trabalhar. Aqui tem um exemplozinho já atual, né, ó. Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem, o coronavírus e a xenofobia, fora chineses, né? Então já está aí mostrando a questão atual, né, com o vírus. Muita gente aqui mesmo no Brasil dizendo que não vai comprar mais nada que tenha vindo da China. Vai ficar sem consumir qualquer coisa, principalmente se for eletrônico, né, porque tudo vem da China. Né? Essa situação, relevo favorável na parte central, planície, clima favorável, né? Não que isso seja o primordial, tá, pessoal? Mas ali no caso, casou. Rios e planícies, para fazer a navegação lá em 1490, 1500. Né? Tudo isso fez com que as pessoas se instalassem naquela parte central da Europa. Ao longo dos anos, né, principalmente de 1900, tá? Aqui está 1820, mas por que 1900? Porque foi quando os europeus começaram a lutar pelos seus direitos, coisas que está acontecendo agora no Brasil, né? Principalmente a camada menos favorecida da sociedade. Ela entende que ela também paga impostos, que ela também tem direitos, né? E que o bolo tem que ser dividido. Foi quando a taxa de vida na Europa começou a subir. Nós temos aqui, né? Por que o oeste europeu? É a Europa ocidental, a Europa capitalista desde sempre, tá? Então, veja bem aqui, ó. Em 1820, 35 anos era a expectativa de vida. Já no ano 2000, 80 anos para boa parte dos países. A expectativa de vida melhora por quê? Por da alimentação, da saúde, né? A saúde não é só você ter remédios e vacinas, tá, gente? São as prevenções.
né? Okay? A higiene pessoal, uma coisa que está sendo muito comentada atualmente, o quê? Lavar as mãos. Tem gente conversando aí. Na Europa comenta-se demais, né, que o brasileiro é muito preocupado em tomar banho, né, tomar vários banhos ao dia, mas não tem uma preocupação muito forte com a higiene das mãos, né? Quem sabe agora com essa situação aí terrível do corona, a gente aprenda, né, a usar, né, lavar mais as mãos, né? Então, nós temos aqui os países que estão em primeiro lugar, né, não só na Europa, tá? Isso aqui é o ranking, tá? Praticamente para o mundo, até aqui o terceiro, tá? Até o terceiro, tá? Então, a Noruega, a Holanda e a Suécia. Aí, veja bem, quando você tem investimentos em saúde, educação, né? Você tem uma expectativa de vida maior e você vai ter uma renda maior. Olha a renda média, né? Renda per capita do norueguês, $54.600. Tá? O país que tem a menor lá, a Rússia, $15.900. Lembrando que a Rússia é um país, né, europeu por conta da sua capital, principalmente que está na Europa, mas principalmente asiático, e é um país emergente, é mais pobre que o Brasil. Quem fez um riscozinho aí, por favor, apagar, obrigado. Economia europeia. Tá? Eu não estou vendo nenhuma pergunta ali no chat, então eu estou seguindo aqui, tá, pessoal? Economia europeia. Então, nós temos o quê? Caracterizada pela União Europeia. O que é a União Europeia? Eram 29 países, né, formando a União. Como se fosse aqui o Brasil. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Lá, no caso, são 29 países. Agora são 28. Por quê? Porque o Reino Unido saiu. Então, eu tenho aqui ó, o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que o Reino Unido quis sair da União Europeia? Se a União Europeia, entre aspas, é o maior mercado do mundo, né? Por conta dos gastos, né? Cada país tem que pagar a sua mesada também para manter a... Voltou agora. Aí, voltou. Oi? Agora voltou. Cada país, então, ele paga, tá? Para manter a União Europeia. Como nós, o nosso estado, o estado de Mato Grosso do Sul, paga impostos municipais, estaduais e federais. Os federais são o quê? São dinheiro do estado que vão para manter a federação, a nação. Então, o estado do Acre está precisando de problema, ele não tem dinheiro. Quem que vai pagar? O governo federal. Esse dinheiro veio de onde? Veio de todos os outros estados. Ok? Então, a discordância com esses gastos, tá? Com o organismo, tá? E também em relação à política de cotas, né? A política, está faltando um acento aqui. A política de cotas para a imigração. Com as guerras que houve na Síria, tá? No Iraque, no Afeganistão e também no norte da África, muitos africanos e asiáticos migraram para a Europa. Boa parte ficou na Alemanha e na França. E houve uma cota para os demais países do bloco. Tá? Por que na Alemanha e na França? Porque são os dois países mais ricos e os dois países que mais brigam por manter, né, a questão da dignidade humana. Então, eles têm mais imigrantes. João Vitor está pedindo para voltar. Escreve aí, João Vitor, qual parte que você quer que eu volte? O professor tinha travado a aula mais para cima e voltou agora, recente. Tá. Ó, quem perdeu, gente, aí eu não vou voltar lá porque tá gravado, tá? Então eu vou colocar no grupo depois, tá? Fica tranquilo. Então vocês não perderam, tá? Tem crise não, tá bom? Aí eu vou continuar aqui.